Quantos têm a santa palavra, ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos, esta é a quarta exposição do livro de Ruth, é a quarta exposição, e o segmento que nós vamos avaliar no capítulo 1 envolve os versículos 6 a 10. Eu acho que para contexto e devido ao longo tempo sem trabalharmos neste livro, por diversas razões, vale a pena nós lermos do primeiro versículo até o 10º versículo, embora a nossa análise vai se deter principalmente nos versículos 6 a 10. Vale a pena para contexto, você pode ler acompanhando, eu leio na Ara, você acompanha na sua própria tradução. Versículo 1 do capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. 6. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de bondade, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Pai, fala hoje à noite conosco, em nome de Jesus. Amém. Como disse, esta é a quarta exposição. Nós iniciamos a exposição desta obra no dia 8 de junho, e nós iniciamos na primeira exposição fazendo um voo panorâmico de toda a obra. Vimos naquela ocasião, 8 de junho, que a obra trata de uma belíssima história que narra a imigração de uma família judaica para a nação pagã de Moabe. O patriarca da família, Elimeleque, tem 2 filhos que acabam casando-se com mulheres daquele país. Após a morte do chefe da família e dos 2 filhos, a viúva Noemi decide retornar à sua cidade natal. Uma de suas noras, Ruth, vai com ela, apesar da total falta de perspectivas materiais em Israel, apesar da falta de total futuro para aquela estrangeira. Porém, de forma claramente providencial, Ruth acaba se casando com um rico empresário judeu chamado Boaz, de quem tem um filho chamado Obed, que vem a se tornar avô do grande rei Davi. Assim, a desfavorecida moabita, Ruth, teve sua fé no Deus de Israel tremendamente recompensada. Ruth se torna avó do maior monarca de Israel e passa a ser ancestral direta do filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso desfecho! Vemos aqui que o Deus de Israel é também o Deus de todos os povos, o único Deus verdadeiro, o Deus de todas as nações.
Isso é um resumo, isso é um sumário de tudo que nós dissemos no dia 8. Em segundo lugar, no dia 15 de junho, nós avaliamos cuidadosamente a decisão de Elimeleque de abandonar a terra prometida e migrar para Moabe. Avaliamos isso olhando cuidadosamente, metendo uma lupa nos versículos 1 e 2. Nós vimos que ele errou gravemente quando deixou a terra prometida e foi morar numa nação idólatra. Embora Israel passasse por um período de escassez, como nós vemos em Rute 1:1, parte B, houve fome na terra. O abandono do país que Deus dera de presente aos judeus era, de certa forma, um desprezo por este presente. Para tornar o erro de Elimeleque ainda mais grave, é o fato que o pai dos judeus, Abraão, havia cometido exatamente o mesmo erro. 700 anos antes de Elimeleque, o patriarca Abraão, talvez vocês lembrem, imigrou para o Egito, fugindo da fome na terra prometida. Nós vimos que os desdobramentos da decisão errada de Abraão foram diversos. Por exemplo, por causa da decisão dele, ele teve que mentir com medo dos egípcios. Ele induz Sarai, sua mulher, a mentir. Sarai acaba no harém de Faraó e quase é possuída sexualmente pelo monarca. Que tremenda atrapalhada pecaminosa Abraão aprontou por ter deixado a terra, por ter emigrado da terra onde Deus havia dito que seria sua possessão. De fato, Abraão meteu os pés pelas mãos por causa dessa decisão. Por outro lado, quando Elimeleque decide se mudar para Moabe, ele expõe a si mesmo e toda a sua família aos riscos do paganismo, algo natural em Moabe, onde o deus Camus era adorado. O fato que Deus, em sua misericórdia, transforma o erro de Elimeleque em uma bênção, não exime Elimeleque de tal erro, pois nós vimos que pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. Com relação à imigração ou mudança para outra cidade, outro país, nós aprendemos naquela ocasião que nós devemos examinar os motivos que nos levam a deixar a nossa cidade para ir para uma outra, para ir para outro estado, para ir para outro país. Devemos também levar em conta a saúde espiritual do novo local onde pretendemos nos mudar, se Deus assim aprovar, se Deus aprovar tal mudança. Isso é um sumário de tudo que nós dissemos na nossa segunda exposição. Em terceiro lugar, no dia 29 de junho, nós avaliamos a questão do casamento em julgo desigual praticado por Malom e Quilion. A unidade sermônica, Rute 1, 3 a 5, trata de duas questões. Acompanha comigo na tua Bíblia. Em primeiro lugar, a questão do luto pela perda de seu marido e seus 2 filhos. O luto que Noemi passou, luto esse que será avaliado em Rute 1:13. E, em segundo lugar, a questão do casamento em julgo desigual, Rute 1:4. O luto é narrado nos versos 3 e no verso 5, acompanha comigo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela sem seus filhos. Salta para o verso 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. As dores do luto estão narradas no versículo 13. Lança os olhos um pouquinho mais abaixo, 13b. Olha o luto descrito: não, minhas filhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. A NVT deixa bem claro as dores de Noemi. A NVT diz: esta situação, verso 13, parte B, esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês,
pois o próprio Senhor está contra mim. Como acabei de dizer, a questão do luto será avaliada quando chegarmos no versículo 13, que eu imagino que quarta-feira que vem nós estaremos cobrindo este solo. A questão do casamento em julgo desigual está registrada em Rute 1:4. Olha, os quais, Malom e Quilion, tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Nós demonstramos, naquela ocasião, 29 de junho, nós demonstramos que eles erraram gravemente ao se casarem em julgo desigual, pois a lei mosaica condenava tal prática de forma veemente. Este sermão que eu preguei naquela ocasião está disponível no YouTube da igreja. De forma brevíssima, podemos resumir dizendo que, da mesma forma como o Antigo Testamento não permitia alianças entre judeus e não judeus, assim também o Novo Testamento não permite alianças entre crente e não crente. O Novo Testamento não permite, é terminantemente contra alianças entre crente e não crente. O correlativo explícito desta proibição, se você quiser ver comigo, está em 2 Coríntios 6, 14 a 17. Deixa um dedo aí em Rute 1, capítulo 1, e vai lá para o Novo Testamento comigo, atravessa lá para trás para o Novo Testamento, que tu vais ver o correlativo dessa proibição lá em 2 Coríntios 6, 14 a 17. Diz assim o apóstolo Paulo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o não crente? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele mesmo diz, abre aspas, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Portanto, olha para mim, o crente está proibido de fazer acordos comerciais, de ser sócio comercial com o não crente. Isso é óbvio, não está no meu escrito, mas é óbvio. O não crente vai querer assinar um documento ou fazer uma transação que pode ser contrário ao que o crente, a percepção do crente. Crente, o cristão está proibido de fazer parcerias legais com ímpios. O crente está proibido de ter comunhão profunda com as trevas. O crente está proibido de casar-se com o não crente, pois que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno. E não pode haver parceria mais profunda, mais intensa e mais entrelaçante do que a aliança matrimonial. De todas as alianças, de todas as parcerias, a maior e a mais profunda é justamente o casamento. Portanto, o casamento em julgo desigual é um pecado gravíssimo, ao princípio esboçado em 2 Coríntios 6, 14 a 17. O fato de que alguns sócios em julgo desigual e alguns casamentos em julgo desigual dão certo, em nada validam esse pecado, pois pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. Isso aqui é um sumário de tudo que nós vimos naquela pregação, casamento em julgo desigual. Hoje, finalmente, nós vamos avaliar o texto em epígrafe, texto que está aqui, Rute 1, 6 a 10, rapidamente. Acompanha comigo
o versículo 6 e 10, volta para Ruth, acompanha comigo, versículo 6 a 10. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Moabe. Para aí, Noemi voltou para o país de onde jamais deveria ter saído. Talvez ela não tivesse tido escolha, pois muitas vezes uma esposa não tem escolha. Maridos déspotas geralmente não levam em conta a opinião de suas mulheres. Maridos autoritários muitas vezes não levam em conta a opinião da sua esposa. Menos frequentemente, às vezes, são esposas em busca de conforto e prazeres que induzem seus maridos a mudanças para locais que talvez eles nem desejassem ir. O fato é que nós não podemos ter certeza do que aconteceu. Foi Elimeleque que desejou emigrar? Ou, quem sabe, foi Noemi? O fato é que o casamento deles veio a sofrer por causa da decisão de abandonar a terra. Depois de mais de uma década de sofrimento, Noemi retorna a Judá. Lemos na parte B do versículo 6, que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Ao invés de lembrar, a Almeida Corrigida Fiel é mais literal na sua tradução, usando o verbo visitar. O que diz na tua tradução? O que lê a tua tradução? A Almeida Corrigida Fiel é brutalmente literal. O Senhor tinha visitado o seu povo, diz o texto. A mesma palavra hebraico, visitar, é usada, por exemplo, quando Deus cumpre a sua promessa a Sara de que ela teria um filho. Lemos em Gênesis 21:1, o Senhor visitou a Sara como ele tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Outros exemplos com o mesmo pensamento pode ser visto quando Deus visita os israelitas escravizados no Egito. Lemos que Moisés e Arão vão falar com os líderes do povo, anunciando que o Senhor iria libertá-los da escravidão. Vemos a respeito disso em Êxodo 4:31. O povo creu quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e via sua aflição. Eles então inclinaram-se e adoraram. Lembremos, meus irmãos, que o livro de Ruth foi escrito no período dos juízes, período este de grande apostasia em Israel. O povo de Deus havia abandonado ao Senhor e, consequentemente, as ameaças de Deuteronômio 28 vieram sobre eles. Lemos, por exemplo, em Deuteronômio 28:33, parte A, que, abre aspas, uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Daí nós lemos em Ruth 1:1, nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. Porém, Deus também havia prometido que, caso os israelitas se arrependessem de seus pecados, o Senhor mudaria a sorte deles. Lemos isso em Deuteronômio 30:1-3. Deuteronômio 30:1-3. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhe relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se naquela ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. É justamente esse tipo de restauração que vemos frequentemente no período dos juízes, quando o povo se arrepende
e Deus dá a eles paz e prosperidade. Lemos aqui em Ruth 1:6, lembram de novo, Ruth foi escrita durante o período dos juízes, lembrem de novo, Ruth 1:6, então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo. De que maneira o Senhor visitou? Dando-lhes alimento, revertendo o quadro de penúria que Judá estava passando. A fome foi substituída por pão. A família de Elimeleque e toda a região de Judá estava passando por uma provação por causa da desobediência. Todavia, ao se arrependerem, a promessa de visita do Senhor se cumpriu e as bênçãos vieram sobre eles. Por acaso, você que me ouve hoje à noite, você foi desobediente e está agora sofrendo as consequências de sua desobediência? Se arrependa e saiba que Deus está pronto a te visitar, te perdoar, te receber, te restaurar. Pode ser que o seu caso seja diferente, pode ser que o seu caso não tenha sido desobediência, mas sim de provação. Talvez você esteja atravessando um período de provação, pode ser que você esteja sendo tentado e testado neste momento. Saiba que Deus está contigo, mesmo no meio da provação. Não abandone a terra, não abandone a sua posição, não abandone sua postura corajosa de testemunha de Cristo. Fique firme no meio da prova. Lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bem é te tornar mais parecido com Jesus, mais santo, mais puro, mais humilde. Amém, meus irmãos? O nosso texto segue narrando a interação entre a sogra e as duas jovens viúvas, Ruth e Orfa. Olha comigo o versículo 8, acompanha comigo. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Vemos neste versículo um pouco do caráter de Noemi. Ela não é egoísta, ao contrário, ela é altruísta. Ter a companhia de Ruth e Orfa seria um enorme, um gigantesco benefício para esta senhora. Porém, ela não age, para ser redundante, egoisticamente, pensando só nela mesma. Que coisa linda! A sogra libera as noras para que busquem um futuro lar para si mesmas em Moabe. Tudo leva a crer que ambas haviam se convertido ao Deus de Israel, pois a viúva só tem elogios ao comportamento delas com relação aos falecidos maridos e com relação a ela mesma, Noemi. São exatamente essas belas palavras de louvor às jovens moabitas, na parte B, que vemos do versículo 8, abre aspas, que o Senhor seja bondoso com vocês, atente bem agora, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Não é qualquer nora que recebe tão grande elogio de uma sogra. Aqui, duas noras estão sendo galanteadas pela viúva. Que honra! Nosso texto prossegue no versículo 9, lê comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar bem alto. Observe mais uma vez o desprendimento, o altruísmo desta idosa senhora. Ela ora, ela invoca uma bênção de felicidade, ou melhor, literalmente, uma bênção de descanso às jovens Orfa e Ruth em um possível lar futuro. A tradução da Sociedade Bíblica Britânica lê assim: conceda-vos Jeová que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Que bênção linda, que lindo, a sogra abençoando as noras,
A sogra preocupada com o futuro de pessoas que ela estava liberando para que buscassem o bem delas mesmas. Quanto desprendimento, quanto carinho, quanto amor de uma sogra para com as suas noras. Vale enfatizar hoje à noite que sogras são notórias por serem pessoas de difícil convivência. As sogras são famosas como sendo o mais comum inimigo de genros e de noras. Tanto isso é verdade que sogra é motivo de piadas frequentes de para-choque de caminhão. Lembro-me de um adágio de um caminhoneiro triste e arrependido de ter que ganhar a vida dirigindo seu caminhão nas infindáveis e monótonas estradas brasileiras. Abre aspas, feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão, fecha aspas. Embora jocoso, o adágio ilustra muito bem a fama das sogras, como pessoas ranzinzas, pessoas mal-humoradas e pessoas pestilentas. No caso de Noemi, ela poderia facilmente se encaixar na categoria de ranzinza e muito mal-humorada, vez que ela perdeu seu esposo, seus filhos e todos os seus bens. Todavia, as noras causaram uma impressão tão positiva na sogra, ao ponto de só arrancar delas louvor e elogios. É óbvio também que havia amor de ambos os lados, ou seja, tanto a sogra amava as noras, como as noras amavam a sogra. Leia comigo o versículo 9 outra vez, e o 10 que nós ainda não lemos. Palavra de Noemi, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. 10. E lhes disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Que apego, que ternura, que afago, quanto respeito, quanta consideração. Isso em se tratando de uma mulher crente, se relacionando com duas ex-pagãs, duas mulheres ex-ímpias. Cabe aqui uma excelente aplicação a todos nós. Qual a opinião da minha sogra em relação a mim? Noutras palavras, considerando o relacionamento de fama mais difícil, o relacionamento sogra-genro, que pensa a minha sogra de mim? Que pensa a tua sogra de ti? A minha sogra me vê como um homem bondoso, tal qual Noemi via as suas noras? O teu sogro te vê, o teu sogro, a tua sogra, te tem como um genro, uma nora bondosa, paciente, bem-humorada, gentil, dócil, perdoadora, de fácil relacionamento? Nós poderíamos extrapolar este pensamento e nos perguntar o seguinte: que pensam as pessoas mais próximas de mim a meu respeito? Que pensam as pessoas mais próximas de mim a meu respeito? Você, como eu, talvez, seja sogro. Que pensa meu genro de mim? Eu sou sogro. Você que é sogra, qual é a opinião da tua nora a teu respeito? Falando de pessoas próximas de mim, qual é a opinião de minha esposa a meu respeito? A tua esposa te considera um homem bondoso, paciente, bem-humorado, gentil, dócil, perdoador e de fácil relacionamento? Ainda pensando em pessoas próximas de nós, que pensam teus filhos a teu respeito? Que pensam teus filhos
a teu respeito? Qual é a opinião da Diene a meu respeito? Qual é a tua opinião em relação aos teus filhos? São pessoas próximas de ti. Qual a opinião dos teus pais sobre ti? Você é acessível e de fácil relacionamento, bondoso e perdoador? Que o testemunho de Orfa e de Ruth seja o nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém.